Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Marta Leite, co-criadora das Jornadas Plenamente, o caminho para o introvertido e a pessoa altamente sensível se abraçar, se capacitar e aprender a viver em harmonia consigo mesmo. E se você está chegando aqui agora para assistir essa demonstração de um dos passos da nossa jornada Autoestima, que faz parte do nosso pacote, né, do nosso programa de jornadas, eu vou partir do pressuposto de que você realmente é alguém que esteja nesse processo, não é, de se autocapacitar, de se abraçar, não é, principalmente, e de aprender a viver em harmonia consigo próprio. E nessa nossa proposta, uma ênfase muito forte que nós damos é na ação. As jornadas são compostas por partes teóricas, partes escritas, mas principalmente chamadas à ação, que são justamente as ações que você vai tomar para desafiar os seus padrões de pensamentos e de comportamento que estão, no geral, lhe trazendo os resultados que você não quer. E nessa proposta de hoje, do nosso exercício, o que eu vou trazer para você é um tema que é muito comum para nós que temos questões com a nossa autoestima. Nós temos, no geral, uma série de crenças de que nós não seremos bem-sucedidos em determinadas circunstâncias. E a essas circunstâncias, nós chamamos elas de situações de risco. Então, o que é que acontece? Nós pressupomos de que nós, em uma determinada situação, como é o caso de uma entrevista de emprego, por exemplo, nós não vamos passar de que a gente não tem chance, de que a gente não vai conseguir participar das atividades e que a gente não vai se sair bem nas atividades. Então, o que é que nós costumamos fazer nesse caso? Nós superestimamos a possibilidade de que coisas negativas venham a acontecer. Nós não consideramos que coisas positivas possam vir a acontecer. Então, esse tipo de pensamento acaba por nos gerar um medo, né? Um receio, existe uma emoção por trás do que acaba motivando o nosso comportamento e nós tendemos a evitar essas situações. E o que eu vou fazer agora é uma demonstração de como você deve enfrentar esses pensamentos de expectativa tendenciosa. E o nome dessa nossa atividade, ela é bem sugestiva mesmo, chama-se Diário de Pensamento para Expectativa Tendenciosas. E o que essa atividade tem é um guia passo a passo de como você vai enfrentar esse tipo de pensamento. É importante a gente lembrar que a parte prática, a parte de ação das nossas jornadas, ela é sempre o mais importante porque são essas orientações que vão ajudar você no seu dia a dia a desafiar os seus padrões de pensamentos e de ações, não é, de comportamentos negativos que no geral estão lhe levando a resultados que você não quer. Nessa atividade aqui, particularmente, nós vamos tratar a respeito dos pensamentos que você tem que estão, por exemplo, impedindo você de se engajar em situações como, por exemplo, uma entrevista de emprego. Então, o que é que acontece? Você pode, por exemplo, numa situação de entrevista de emprego, você está imaginando cenários negativos. Você pode estar imaginando, por exemplo, de que você não será bem-sucedido, de que você vai passar constrangimento durante a entrevista nas atividades de dinâmica de grupo, né? Isso é muito comum acontecer. Então, você criando esses cenários negativos na sua cabeça, isso vai lhe criar emoções negativas, logicamente, que vão fazer com que você passe a evitar, por exemplo, de ir às entrevistas de emprego. A questão aqui é que essa evitação, ela vai trazer um certo alívio temporário, porque uma vez que você não se engaja naquela situação, você não corre o risco de passar por todos aqueles cenários que você tá, não é, amedrontado em relação a eles. Isso vai te trazer um alívio imediato?
Vai. A questão é que ao longo do tempo, ou logo imediatamente após você evitar de participar daquela entrevista de emprego, você vai se sentir muito mal em relação a si próprio. Você vai se sentir muito mal porque você continua na mesma situação de não ter um emprego, por exemplo, e você também vai se sentir mal porque você não se engajou, porque você não se desafiou, você vai se sentir mal em relação a si próprio, cada vez mais se sentindo incompetente, cada vez mais se sentindo frustrado. Então, essa evitação, alívio imediato, mas frustração, isso ao longo do tempo vai se transformando naquilo que a gente chama de uma bola de neve. E a tendência é que isso retroalimente, né? Como a gente costuma dizer, retroalimente a sua baixa autoestima. Uma vez que você não se dá, você não se engaja nas atividades, você não tem a oportunidade de ter resultados positivos, porque são esses resultados positivos que vão reforçar a sua autoestima positiva, porque vão trazer para você uma autoimagem mais positiva. Você vai passar a ter um conceito mais positivo de si próprio, tá? Então, o desafiar os nossos pensamentos e os nossos comportamentos disfuncionais é a parte fundamental desse nosso processo, das nossas jornadas. Então, baixe a atividade e eu vou a seguir, não é? Dar o passo a passo para você de todas as questões que você deve responder e o porquê de cada uma delas dentro dessa atividade. Até já! Antes de começar a demonstração da técnica, eu gostaria de falar um pouco aqui a respeito do conceito do que é uma situação de risco. Então, uma situação de risco é onde parece provável que sua regra ou suposição inútil ela será quebrada e suas crenças básicas negativas elas serão ativadas. Então, quando isso acontece, você tenderá a fazer previsões sobre como as coisas acontecerão. E essas previsões, elas tendem a ser negativas. Você vai superestimar a probabilidade de que coisas ruins acontecerão. Você vai exagerar o quanto as coisas serão ruins. Você vai subestimar a sua capacidade de lidar com as coisas se elas não forem bem. E por último, você vai ignorar outros fatores na situação que sugerem que as coisas não serão tão ruins quanto você está prevendo. Então, quando você chega a essas conclusões negativas a respeito do futuro, você vai tender a se comportar de uma maneira específica. E muitas vezes você vai se engajar em comportamentos inúteis. E esses comportamentos serão comportamentos do tipo evitar a situação totalmente, como por exemplo no exemplo que eu vou dar aqui, não ir à entrevista de emprego. Você vai tentar se engajar naquela situação, mas você vai escapar quando as coisas parecerem muito difíceis, ou a sua ansiedade, se você ficar muito ansioso, ela for muito grande. E você vai ser excessivamente cauteloso e se envolver em comportamentos de segurança. Estes comportamentos que você usa, eles podem até ajudá-lo a superar a situação. Por exemplo, você pode levar alguém com você, você pode preparar-se demais para que você possa enfrentar melhor a situação, ou você pode colocar certas condições ao entrar em uma situação. Você pode, por exemplo, ou chegar tarde, ou você sair cedo. Ou seja, isso é um conjunto de comportamentos inúteis que você acaba tomando para poder lidar com aquela situação. E a melhor maneira da gente lidar com essas expectativas tendenciosas é a gente encará-las de frente. E é importante a gente lembrar também de que os nossos pensamentos e essas expectativas tendenciosas, principalmente, na grande maioria das vezes, eles são opiniões que nós aprendemos e não correspondem a fatos na realidade. E eles devem, não só devem, como eles podem ser questionados, eles podem ser dissecados. E ele não deve ser algo que você aceita cegamente, principalmente se eles estão causando-lhe aflição. Então, desafiar essas expectativas preconceituosas significa que você disseca, que você avalia o quão precisas ou prováveis
elas realmente são. Você examina em que evidência você baseia suas expectativas e você olha para quaisquer coisas positivas que você possa estar ignorando, que é isso que nós tendemos a fazer. Então, dessa forma, você é como se fosse um detetive ou um advogado que você está chegando, não é? Procurando chegar aos fatos de quão realistas as suas expectativas são ou não, e você está colocando as coisas em perspectiva. Então, vamos agora para a atividade em si. Bem, e para começar, você precisa identificar qual é a situação de risco. E eu vou usar aqui como exemplo ir a uma entrevista de emprego. Então, na primeira parte, você vai escrever qual é a situação de risco. No segundo momento, você vai dizer o que é que você está esperando, o que é que você está prevendo, o que é que você vê acontecer nessas situações e principalmente que conclusões precipitadas eu estou tirando. Então, por exemplo, eu estou esperando ser rejeitado, eu estou esperando que eu não vá conseguir responder as perguntas do entrevistador, eu estou esperando que eu não vá conseguir, por exemplo, responder como o entrevistador deseja. Então, coloque todas as expectativas que você tem em relação a essa situação. Então, você vai também identificar quanto, em termos de percentual, você acredita nessas avaliações que você faz de si mesmo. Então, de 0 a 100%. Quanto você acredita nessas avaliações? E também uma parte muito importante, que é identificar que emoção você está sentindo e também determinar o percentual dessa emoção. Você está com medo, não é? O que é que você sente? Você se sente apreensivo, né? Então, identifica a emoção e coloca também aí o percentual. Então, essa é a primeira parte da atividade. Então, na segunda parte, você vai desafiar as suas expectativas tendenciosas. Então, a primeira pergunta que você vai se fazer é a seguinte: qual é a evidência para as minhas expectativas? Então, você pode pensar, por exemplo, eu já fiz diversas entrevistas de emprego e eu sempre me dei mal, não é? Isso é uma evidência de que a sua expectativa de se dar mal novamente ela pode se concretizar. Tudo isso pode ser considerado como uma evidência para as expectativas que você tem. Você tem determinadas expectativas negativas e você tem evidências que corroboram essas expectativas. Já na questão seguinte, você vai procurar as evidências contra as suas expectativas. Então, você pode, por exemplo, imaginar que, não, nessa empresa eu tenho chances porque a vaga ela é perfeita para o meu tipo de currículo e para a minha experiência. Você tem a expectativa de que as coisas possam correr mal, mas existe aqui uma possibilidade de que as coisas possam correr bem, ou seja, são fatores positivos, não é? Que trazem uma nova expectativa, ou seja, uma expectativa positiva que contraria as suas expectativas, no geral, bastante negativas. Então, você vai, né, na próxima questão, pensar em qual é a probabilidade do que eu estou esperando realmente aconteça. Então, de 0 a 100%. Então, qual é a chance realmente de que tantas coisas negativas que eu estou aqui supondo, elas realmente venham a acontecer? Então, veja um percentual de 0 a 100% e determine qual é a probabilidade do que eu estou esperando realmente aconteça. A próxima questão, você vai pensar qual é a pior coisa que poderia acontecer nessa situação. Então, qual é o pior cenário possível? E como a gente costuma brincar, não é? Inclusive nos memes em relação aos introvertidos, nós somos peritos em piores cenários possíveis, imagináveis. Então, qual é a pior coisa que poderia acontecer? Escreva, tá? Não é, sem muito filtro, coloque aí a pior coisa que poderia acontecer nessa situação. Mas também, não é? Do outro lado, qual é a melhor coisa que poderia acontecer? Então, é importante que a gente coloque
Se somos peritos em colocar os piores cenários possíveis, então também precisamos exercitar a nossa capacidade de imaginar melhores cenários possíveis. Então, qual é a melhor coisa que poderia acontecer? A próxima questão é qual é a coisa mais provável que pode acontecer, né? O que é que pode acontecer na realidade, né? O que é que pode acontecer é que, independente, por exemplo, de como você sai, se você sai muito bem ou não, a empresa resolva contratar você, né? Isso é uma possibilidade. E como é que isso afeta, não é? Quando você espera o pior. Então, quando você espera o pior, o que é que isso lhe causa? Né? De que maneira isso determina o seu comportamento? O que é que você faz? Você fica triste? Você fica frustrado? Você decide que você não vai à entrevista? Ok? Então, se o pior, a próxima questão é, se o pior acontecesse, o que eu poderia fazer para lidar? Né? Se, por exemplo, você passar por uma situação de não conseguir responder uma pergunta ou você se sentir constrangido, tá? O que é que você pode fazer para lidar com isso, tá? A outra questão é, de que outra forma eu poderia ver a situação? Eu poderia, por exemplo, ver essa situação como uma nova oportunidade de aprendizado, pode ser uma opção. A outra questão é, há algum aspecto positivo em mim ou na situação que eu esteja ignorando? Será que eu não posso estar ignorando algumas coisas que me tornam, por exemplo, alguém com potencial para ser escolhido para aquela vaga? Então, que possibilidades aqui eu posso não estar vendo ou não querendo enxergar ou ignorando? Então, o nosso próximo passo, não é? Depois desse brainstorming, é desenvolver expectativas que sejam mais realistas. Então, agora, qual é a expectativa mais realista? Tá? De que outra maneira mais realista, considerando todos os aspectos que você tratou nas outras questões, você pode criar agora? Coloque agora o quanto você ainda acredita naquela expectativa tendenciosa original. Não é nessa realista que você criou, é naquela originalmente tendenciosa. Qual é o percentual agora, tá? E por último, e também bastante importante, é quão intensas são as suas emoções agora. Lembre-se que inicialmente, com aquela primeira expectativa, com aquela situação de risco, nós determinamos quanto era o percentual da expectativa, o quanto você acreditava nela, de 0 a 100%, e quão intensas eram as suas emoções. Então agora você vai justamente, ao final, comparar o quanto você ainda, né, em termos de percentual, acredita na sua expectativa tendenciosa anterior. E também agora você vai medir como é que estão as suas emoções e compará-las com o percentual medido no início da atividade. Bem, e por fim, espero que depois de todo esse processo de olhar de frente as suas expectativas tendenciosas, você passe a ter um comportamento que lhe possibilite sair desse circuito de evitação de engajamento nas situações. Então, eu espero que essa atividade realmente venha trazer para você esse benefício. Espero que você tenha gostado, que ela lhe ajude e espero que realmente você se comprometa em fazê-las. Vejo vocês nas próximas jornadas. Um beijo grande e muito obrigada.